Ideias de negócio. Afinal de contas, quais são as ideias de negócio que tu podes implementar em Moçambique ou em África no geral? Bom, as ideias de negócio já estão em tudo que é canto, nas plataformas digitais, no YouTube, podes ver também em livros, mas por que eu decidi fazer esse conteúdo? É porque é diferente. Se tu encontras, por exemplo, uma ideia de negócio nos Estados Unidos, em Portugal, no Brasil, em Moçambique, até mesmo em Moçambique, há sítios que as ideias de negócio funcionam de uma forma muito diferente. Então, eu trago um vídeo que se pode assemelhar à realidade daquilo que eu vivo, à experiência que eu tenho. Afinal de contas, como eu disse no início deste canal, ou no primeiro deste canal, que eu vou fazer realidades que são nossas, de África, de Moçambique, porque falar da agricultura nos Estados Unidos, falar da agricultura no Brasil, falar da agricultura na Ásia, assim como na Europa, é completamente diferente. Se é a primeira vez que você está aqui, peço-lhe que se inscreva ao canal, assim como ativar as notificações. Afinal de contas, isso vai fortalecer muito este canal. Então, se já fez isso, já agradeço. Em Moçambique, quais são as 5 melhores ideias de negócio que eu posso recomendar para você que quer ser empreendedor, para você que trabalha, para você ter alguma coisa a mais? Bom, aqui já coloquei 5 deles: agricultura, pecuária, venda, recursos humanos, assim como também aulas particulares. Eu acho que também já ouvi falar sobre a agricultura, já ouvi falar sobre a pecuária, já ouvi falar sobre venda, já ouvi falar sobre recursos humanos e talvez também já ouvi falar de aulas particulares. Por isso eu trago esses 5 itens como ideias principais de negócio em África ou em Moçambique. Vou aqui explicar. Bom, na agricultura eu olho algo muito importante na agricultura. Afinal de contas, se você quer, por exemplo, investir na agricultura, é necessário que você tenha terra, é necessário que você tenha água, recursos humanos e, por fim, também as finanças, assim como adubos que podes usar, que podes comprar através de recursos financeiros. Quando falo de terra, é muito fácil encontrar uma terra aqui em Moçambique, por exemplo, mas tem que escolher uma terra arável. Talvez aí haja um bocadinho de problema, mas em termos de custos para adquirir essa terra é bem mais fácil. Se você vai, por exemplo, numa zona rural, é possível você encontrar uma terra que, para poder adquirir, pela experiência que eu tenho, é muito mais simples. Tu pode fazer algumas cerimônias, pode te dar uma terra durante algum tempo e vai usar a terra para produção agrícola sem ter que comprar esta terra, que pode ser arável ou não. É necessário que escolhas muito bem as terras que tu queres implementar ou queres usar. Falando aqui sobre água. Água é algo que não é fácil ter, mas também é necessário que você esteja numa zona em que dá para fazer um poço, por exemplo. Tu podes abrir um poço de uma forma manual, sem ter que ter bombas, por exemplo. Acordas de manhã, vais num sítio, abres lá um poço e podes tirar de forma manual. Isto na fase inicial, se você quer fazer uma pequena produção que pode, com o tempo, ser de grande escala. Estou a falar de pequenos negócios. Mão de obra. A mão de obra em Moçambique é das mais baratas. Para quem não sabe, os países em desenvolvimento ou países pobres, para ser mais concretos, a mão de obra é barata porque tem muita gente sem fazer qualquer coisa que seja. Então, tu vais encontrar pessoas que estão dispostas a lhe emprestar o seu tempo e o pagamento vai ser reduzido. Às vezes, não é um pagamento monetário. Podem produzir depois de fazer a venda, dividirem os recursos. Agora, recursos financeiros. Bom, existem instituições de família que podem dar-lhe crédito, porém é necessário que você não pense muito nessas instituições, por exemplo, governamentais, assim como não governamentais. É necessário que você, por exemplo, tenha amigos que estão a fazer algum trabalho remunerável, juntem pouco valor e podem sim investir na agricultura. Comece do pequeno para que possas crescer. Falei aqui dos recursos humanos. Esta também é uma boa ideia de negócio porque um dos problemas que eu tenho visto nos recursos humanos ou nos empregados domésticos, vou falar aqui dos empregados domésticos, é que os empregados domésticos são pessoas que querem trabalhar, mas não têm experiência nesta área. Então, como você poderia empreender nessa área de empregados ou empregadas domésticos? Você pode dar algumas formações antes de poder colocar esses trabalhadores, esses empregados no mercado.
pega as pessoas que não têm nenhuma experiência, que querem trabalhar, mas não têm experiência nos trabalhos domésticos. Coloca essas pessoas numa formação, pode ser tu mesmo a formar-lhes, ou arranja alguém que pode formar e pagar muito pouco. Depois de você ter um leque de 10, 15 pessoas, tu vais colocar essas pessoas no mercado. Serão pessoas que estarão capacitadas. Por exemplo, tu pode ver no mercado, por exemplo, da segurança, já pode ver isso. As empresas que trabalham com recursos humanos vão contratando pessoas que querem trabalhar na segurança, vão poder formar essas pessoas ficam livres, porém têm um compromisso consigo. Você vai ser uma agência para poder passar para as pessoas interessadas. Nos outros países, este é um negócio que já lucra muito, as pessoas já fazem isso, mas aqui em Moçambique não. Mas eu vejo que é uma lacuna em Moçambique. Tem pessoas que querem trabalhar, mas não sabem ser, não sabem estar, e chegam no mercado de trabalho, chegam na casa de alguém e tem muita dificuldade para poder adaptar-se, porque não tem qualquer tipo de experiência ou não tem qualquer tipo de preparo mental, físico, emocional para lidar com algumas famílias nossas moçambicanas. Confeitaria. A confeitaria, posso falar que é daqueles empreendimentos que muitas pessoas tentam entrar, isto é, podem fazer bolos, biscoitos e salgados. Mas acontece que é um mercado que parece que está saturado enquanto não está saturado. O que acontece é que tem muita pouca gente à procura. Ou as pessoas que procuram não é algo muito mais, não é toda semana, não é todos os dias. E as pessoas que já fazem esse tipo de trabalho já estão lá, já têm seus clientes, já têm uma fidelidade dos seus clientes. Porém, ainda é um mercado a ser explorado. Por que eu digo que é um mercado a ser explorado? Eu digo isso porque existem pessoas que querem qualidade. Então, se você for investir em qualidade, é possível encontrar, sim, muitos clientes nesta área. Você só precisa ver o que tu queres oferecer, como tens que oferecer, e não só pesquisar muito mais nesta área para poder ter fidelidade dos clientes. Aulas particulares. Em Moçambique nós chamamos de explicação. Bom, este aqui é um bom ponto de partida para quem, por exemplo, sonha em ter uma escola. Podes criar de dois modos. O primeiro modo é você ser mesmo a pessoa que vai dar explicação. O segundo modo é contratar pessoas que podem dar explicação. Tu vais à escola, pode sim chegar na escola, olhar as crianças que têm algumas dificuldades. Tu pode ser um auxiliar de um professor que tem dificuldades, o professor pode dar-lhe algumas dicas ou dar-lhe alguma lista de pessoas que têm dificuldade. Falas com o professor, ele vai te dar, tu vais falar com os encarregados destes alunos ou desses estudantes. E depois disso, vais arranjar pessoas que estão dispostas a dar explicação a essas pessoas ou aulas particulares nas casas dessas pessoas. Então, este aqui pode ser também um meio de empreender. Futuramente, pode ter uma sala em que os alunos saem da escola e depois se encontram num sítio específico para receber a explicação. Isso já é feito? Sim, é feito, mas não de uma forma muito organizada em que há um sonho para alcançar. Vejo nas grandes cidades isso acontece, é normal, tem escolas que começaram por isto e já cresceram, chegaram num nível mais elevado, mas você que está nos bairros, está em sítios, em ambientes de domingo, é necessário que você corra atrás. Não é só apenas o encarregado que vai poder procurar, você também pode procurar para o encarregado e dar serviços a um preço muito mais baixo, porque os pais moçambicanos ou os pais que estão em África, na maioria, não têm dinheiro para poder a explicação. Pode também fazer isso de forma gratuita no início. Se o encarregado puder ver que o filho está a melhorar, ele pode simplesmente também gratificar-lhe, ou ao longo do tempo ele pode também pagar por esses serviços por ver que o filho está a melhorar. Num sítio onde a educação não é de muita qualidade, isto pode valer muito a pena. Bom, vendas é um outro item que eu queria aqui mencionar. Tudo que eu falei aqui é venda. Pode vender serviços, assim como produtos, mas quando se fala de vendas, a parte pesada, pode vender celulares, podes vender animais, podes vender também computadores e tanta outra coisa. Mas nas vendas há que ter muito cuidado, porque
Colocar um produto à disposição não é vender, é colocar um produto à disposição. Então, existem vários critérios para que você coloque um produto à disposição. O primeiro critério é para comprar um produto e revender, mas não é sempre assim que acontece. As grandes empresas, como é que desenvolvem? Através do crédito. Tu leva um produto e vende. Em Moçambique temos aqui o hábito de falar de ter um nome chamado nhonga, por exemplo. Alguém leva um produto que não é dele, vende e fica com a sua comissão. Bom, isto é bom. Todavia, aqui torna-se um negócio rentável, um negócio a sério. Como? Tu vais procurar alguém que vende alguma coisa. Por exemplo, esta água. Tu vais encontrar alguém que vende uma água como esta, colocas à disposição do cliente e ele compra e depois você devolve o valor. Estou a falar aqui de vendas de produtos como esses. Também pode ser na agricultura. Pode vendar um camponês que não sabe como vender, mas sabe produzir. Tu vais ter com ele, ele pode dar uma comissão quando você vende, por exemplo, com quantidade X, Y ou Z. Tu vais ter, por exemplo, com um pecuarista, alguém que produz animais. Ele também vai poder dizer, olha, vende os meus cabritos a tanto, com confiança, obviamente, e depois bem tanto, tu ficas com tanto. Também é uma boa estratégia de vendas, em vez só de vendas convencionais, de procurar um produto convencional como água, por exemplo, e ponto final. Falando aqui também de vendas, vou entrar na pecuária, animais. Nós estamos habituados a ver pessoas a produzirem, por exemplo, frangos no mercado urbano, ou aqui onde eu vivo, por exemplo, a maioria das pessoas produzem, quando pensam em produção, pensam em produzir frangos. Mas olha só uma coisa, a terra em Moçambique não é muito cara. O que talvez pode ser caro é o produto para dar aos animais. Mas olha, nos países desenvolvidos eles cortam capim. Capim tu podes comprar em molhos, armazenar durante o período, por exemplo, onde tem muito capim, ou vais num sítio onde estão a tirar as cascas de milho, as espigas de milho, por exemplo, tu armazenas aquilo, chega num período onde você, por exemplo, tem animais como cabritos, assim como bovinos, colocas num sítio onde pode alimentar durante o ano. Os cabrinos, os bovinos, têm a capacidade de poder ingerir alimentos que são secos, por exemplo. Então, ou pode também usar para dar, por exemplo, outro tipo de animais, ou processar este produto para dar outros animais. Então, na pecuária também não é só pensar nos frangos, pode pensar no gado bovino, no gado caprino, nas ovelhas e por aí vai. Então, essas eram as 5 dicas que eu tenho. De bônus, vou dar aqui o mercado imobiliário. Falar do mercado imobiliário em Moçambique é muito diferente de falar do mercado imobiliário, por exemplo, nos Estados Unidos ou, por exemplo, num país como a Europa, como eu acabei de mencionar no início deste vídeo. Por que digo isso? Quando se fala de mercado imobiliário em Moçambique, é muito complicado pensar que é venda de casas ou de apartamentos, por exemplo, porque aqui nós alugamos as casas ou arrendamos as casas bem pequenas, um quarto aqui para estudantes, assim como talvez funcionários estão a começar, porque a terra não é muito cara, é possível encontrar pessoas que estão dispostas a pagar um bocadinho e fazer uma casa bem simples. Então, as pessoas que vão naquelas casas são estudantes e trabalhadores que vêm dos sítios. Então, pode ser também uma boa fonte de renda fazer alguns quartos para arrendar, mas quartos esses que devem estar bem estruturados. Vais me dizer, olha, como é que eu posso ter dinheiro para isso? A ideia é juntar um pouco de 2, 3, 4 pessoas que estão dispostas a investir nessa área. Primeiro pode fazer quartos simples, de material convencional, material que está disponível naquela área, e depois haver sim uma mudança ao longo do tempo. Perspectivar, começar do início e depois crescer nesta área do mercado imobiliário. O mercado imobiliário que está projetado do nosso jeito. Estou a falar aqui do comum, do normal. Não estou a falar do mercado imobiliário, por exemplo, que tem a ver com prédios, com casas bem grandes. Não que isso seja impossível, mas há que começar do pequeno e não pensar sempre em construir casas grandes que podem custar milhões de meticais. Começas hoje e vais crescendo ao longo do tempo. Então, é isso que eu tinha a dizer neste vídeo. Poderia trazer mais sobre ideias de negócios que estão vocacionados a não ser realidade
aqui em África ou aqui em Moçambique em concreto. Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, assim como ativar as notificações, porque isso vai fortalecer muito ao canal. Até breve aqui no canal e tchau!